Em Foz do Iguaçu, teve o assassinato de um militante petista por um bolsonarista. Ele estava comemorando, desculpa, ele estava comemorando 50 anos e, de repente, uma pessoa, um bolsonarista, entrou. Ele estava com a mulher dele e com... o que entrou estava com a mulher, com o filho. Brigou com o adversariante, depois voltou e disse que ia acabar com todo mundo ali na festa. Voltou, deu 3 tiros no militante do PT e matou o militante do PT, que ele era um guarda municipal. O que atirou era da PF, né? Acredito que era da agente federal, era agente federal. Esse que chegou a falecer ainda conseguiu dar um tiro nele e ele está na UTI, em condições aí muito difíceis aí para sobreviver. O que é que nós temos a dizer sobre esse assassinato de um militante petista por um bolsonarista, né? O que é que nós temos a dizer sobre isso? É preciso fazer assim uma leitura sociológica do contexto que nós vivemos para que a gente possa entender essa realidade triste, a coisa que está descambando para a onda de violência cada vez mais. Veja, nós já tivemos os ataques com drones, com venenos, com fezes nas manifestações, né, do PT, contra o PT. Tivemos ataques também ao juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusado de esquema de corrupção junto com outros pastores. E os militantes bolsonaristas fizeram ataques. Então, cada vez mais nós temos o aumento disso. Então, o que é que se tem a dizer sobre essa história aí? A primeira coisa a gente pode dizer claramente que isso é culpa do discurso de ódio, da retórica odiosa do presidente da República, Jair Bolsonaro. Desde a campanha eleitoral de 2018, que nós tivemos todo um discurso odioso, ondas de violência, cada vez mais forte, que inclusive se teve morte, né? Teve a morte daquele capoeirista em função desse discurso de ódio. Então nós temos essa retórica odiosa que alimenta essa realidade. E que retórica é essa, que discurso odioso é isso? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos lá. Por exemplo, nós temos uso de armas, né? O estímulo ao uso de armas, ele quer armar toda a população, inclusive incentivando a população a fazer alguns ataques caso ele perca a eleição, não é? Pelo menos ele faz o estímulo, tudo isso, e depois diz que não foi nada disso, não é? Temos os ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal Eleitoral, a desqualificação das urnas eletrônicas. Então nós temos aí, por exemplo, armar a população, metralhar os petistas, nas campanhas, por exemplo, nos comícios, temos que ele pega um equipamento de som, um equipamento de audiovisual, por exemplo, e faz uma arma. Estimula as pessoas na igreja, inclusive os evangélicos, a fazer arminhas com a mão, né? Então fazer as arminhas com a mão, quer dizer, naturalizando a violência. Para que uma arma? Para matar pessoas. E aí nós temos essa naturalização da violência, nós temos os evangélicos grande parte dos evangélicos fazendo arminhas com a mão e apoiando as insanidades do presidente da República, né, como se isso fosse natural. E é bom que se diga, você que é evangélico, eu sei que nem todos são assim, mas que apoia discurso de ódio a favor de tortura, a favor de violência, de armamento da população,
você também é culpado por isso que acontece. É por isso que acontece cada vez mais esses absurdos. Você que está na sua zona de conforto, que acha que está na sua zona de conforto, que é o bem, que do outro lado é o mal, não caia nessa, porque é isso que alimenta esse tipo de coisas. Então, está aí dado o recado. Evangélicos fazendo arminhas com as mãos significa naturalização da violência. Eu quero saber onde é que você aprendeu na Bíblia que é preciso matar as pessoas, matar aqueles que você considera os seus inimigos. Onde é que está escrito na Bíblia que você deve fazer isso, né? Claro que se for olhar os salmos, por exemplo, muitos salmos, você vai ter uma realidade também belicosa, né? Orações para matar 10.000 do meu lado, isso, aquilo. Temos uns salmos que alimentam também esse tipo de coisa, né? Mas eu quero saber de Jesus Cristo aí, do Evangelho, o que é que você aprendeu aí do Evangelho, que é preciso matar as pessoas que você considera inimigo. Inclusive aceitar o discurso de que Jesus Cristo não tinha arma, não usou arma porque não tinha arma na época, não tinha revólver na época. Quero ver se você acredita nesse discurso. E se você acredita, claro, você alimenta esse tipo de situação e essa morte também fica na sua conta. As fake news, que é uma das coisas mais violentas que acontece, disparos das fake news, principalmente por meio de WhatsApp, como nós tivemos a fake news da mamadeira de piroca, que principalmente você tinha líderes evangélicos, pastores, irmãos evangélicos distribuindo isso, compartilhando essas coisas, né? Isso tá anotado aí. Então tínhamos, por exemplo, muitas fake news colocando toda a militância de esquerda do PT como demônio, e muitas mentiras sobre os candidatos de esquerda, principalmente sobre o ex-presidente Lula. Então todas as fake news, inclusive as fake news contra as urnas eletrônicas, colocando segurança nas urnas eletrônicas, desqualificando, isso tudo contribui para ações de indivíduos translocados dessa natureza, como aconteceu em Foz do Iguaçu. Então nós temos fake news, ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, as investigações que foram feitas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, já prendeu, por exemplo, o Roberto Jefferson, está foragido o Alan dos Santos, né? Já prendeu o Daniel Silveira, que o Bolsonaro já fez um decreto liberando. Então, tivemos toda aquela palhaçada feita no 7 de setembro do ano passado, no outro 7 de setembro, e as manifestações estimulando as pessoas, a população contra o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso contribui para ações como essa desse translocado do lobo solitário, que acredita no mito, no tal do mito. Então temos esse estímulo ao ódio e temos a desumanização do outro. Todas as pessoas militantes da esquerda tida como uma coisa perigosa, como uma coisa vil. E isso também cai na conta da grande mídia, da mídia tradicional, das principais mídias do nosso país, dos telejornais, da época, inclusive, da Lava Jato, e você viu no que deu a Lava Jato, a demonização que foi feita por parte da mídia, colocando o PT como a desgraça do mundo, culpando tudo, e aí isso culminou na eleição do Bolsonaro, e isso culmina em ações translocadas desse tipo. E aí lembrando algumas coisas que aconteceram na época da eleição de 2018. Por exemplo, não sei se vocês lembram, quando Bolsonaro pegou algumas crianças, eu lembro de uma das crianças no colo, ele pegou os dedinhos da criança e fez a arminha, e chegou a perguntar a uma das crianças se a criança sabia atirar. E fez a arminha, tudo isso. E quando isso foi denunciado, na época, a procuradora disse que não era problema nenhum, ou seja, institucionalizar ou naturalizar uma violência, inclusive o que o Bolsonaro fez em relação à criança, isso vai contra
o instituto, o estatuto da criança e do adolescente, porque a criança ela está em fase de crescimento, de amadurecimento, então ela não pode ser usada como qualquer coisa. E aí pegar uma criancinha, pegar os seus dedinhos e fazer uma arminha com a mão, e ainda perguntar se sabe atirar, e uma procuradora-geral da República, na época, dizer que isso não era problema nenhum, da mesma forma que quando o Bolsonaro disse que ia mandar metralhar todos os petistas, vão metralhar os petistas, pegando um equipamento cinematográfico e fazendo, simulando uma arma, diz que era para metralhar os petistas, e também no discurso quando foi da eleição, da sua eleição, quando disse que ia mandar todos os militantes de esquerda para a Ponta da Praia. Você sabe o que significa a Ponta da Praia? Era o lugar que desovava os corpos dos militantes de esquerda que eram torturados, assassinados, jogados na ponta da praia. E é isso aí. Se você apoia esse tipo de coisa, você que está na sua igreja, lendo a sua Bíblia e achando que isso é normal, você tem sangue nas mãos também em relação a isso. Sinto muito dizer isso. Tá? Então, esse tipo de coisa aí, ó, criança no colo, fazendo arminha com a mão, os dedinhos, né? Usando os dedinhos aí na época das eleições, perguntar à criança se sabe atirar, né? Você perguntar a uma criança se ela sabe atirar, ou seja, você está legitimando, naturalizando a violência e ensinando desde criança a criança a ser a violência, a matar o outro. Então, mandar petistas para a Ponta da Praia, onde se desovavam os corpos dos militantes de esquerda, torturados e assassinatos, e achar que tudo isso é normal, que não era problema nenhum. Então, tudo isso tem a ver com esse assassinato do militante petista pelo bolsonarista que aconteceu hoje. Tudo isso. Então, você tem uma ação de um lobo chamado, não é, uma linguagem, digamos, metafórica, um lobo solitário. Ou seja, você tem todo o discurso de ódio que o Bolsonaro, a família Bolsonaro faz, o presidente da República faz, toda essa campanha, esse discurso de ódio, do bem e do mal, que eles são bem, o outro é o mal, que os evangélicos que apoiam o Bolsonaro é do bem, o PT e a esquerda é do mal. Então, tudo isso vem a calhar na ação de um translocado que vê isso como verdade e acha que está fazendo o bem quando pega uma arma, invade uma residência, o aniversário de um cidadão e atira e mata essa pessoa. Então, tudo isso tem a ver com essa história. Aí se pergunta aqui, o que está por trás do assassinato desse militante do PT pelo bolsonarista na cidade de Foz do Iguaçu? Primeira coisa que é interessante considerar, essa ideia da despolitização. Aí eu não sou de política, eu não gosto de política, tá vendo quem dá a política? Todo canalha, todo fascista, autoritário, totalitário, todo canalha, político canalha, autoritário, ele utiliza-se do discurso da não política. Então, quando você cai nessa história de que não é político, ou votar na pessoa que não é político, primeiro você está sendo iludido. Porque se você está votando numa pessoa que não é político, você está votando num político. E você também está tendo uma ação política. Você está tendo uma ação política. Ok? Então, quando se despolitiza, aí o que é que acontece? Vence a ignorância, né? Vem a ignorância, porque despolitiza, não se tem razão, não se tem raciocínio crítico, e aí acredita nas ilusões, acredita nos discursos, nas fake news, nas mentiras, e aí o que acontece? Absurdos dessa natureza. Você tem a ilusão de um mito, inventar a história de um mito, e a campanha violenta da grande mídia contra o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda, essa história de que, olha, o bem é isso, olha, ou então comparar Bolsonaro, Lula é igual ao Bolsonaro, ou seja, buscando uma história de uma terceira via, e porque a terceira via é a única coisa verdadeira que pode existir. O que a mídia fez no período da Lava Jato, e depois que foi
escancarado a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, do Dallagnol, veio no que deu, todos foram enganados, mas a mídia contribuiu, e ainda contribui muito hoje, para essa onda de violência contra o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda, contra os militantes de esquerda. Todas as pessoas de esquerda se sentem desprotegidas, se sentem perseguidas e são de fato. Então, esse é um problema que gera uma ação truculenta dessa natureza, um absurdo dessa natureza, culminando na morte de um militante do Partido dos Trabalhadores. Então nós temos essa campanha violenta da grande mídia pelo cancelamento do PT e da esquerda, como teve o caso da Lava Jato, a elite mesquinha, os grandes empresários rurais e urbanos, o setor financeiro, a Faria Lima, etc. e tal, tudo isso, né, essa elite mesquinha que apoia Bolsonaro, então contribui para esse tipo de ação. Nós temos a diminuição do Estado, processo de privatização. Então, a diminuição do Estado significa o quê? Tirar a responsabilidade do Estado no que diz respeito à segurança, à saúde, à moradia, à educação, à previdência. Se privatiza tudo e aí continua ganhando sempre quem já tem mais, quem é mais rico, a iniciativa privada, que, por sinal, a iniciativa privada tem os políticos que estão no Congresso também se servindo disso. Não esqueça dessa história aí. Então, nós temos também uma política escancarada da liberação de armas e pelo armamento da população. Se observa constantemente no discurso, aí na mídia, no discurso do presidente da República, estimulando a população para o armamento. Você lembra daquela reunião ministerial de 22 de abril, acho que não lembro mais se foi 2020 ou 2021, essa reunião que foi liberada, inclusive, todo o áudio, e mostrando o discurso armamentista do presidente Jair Bolsonaro, estimulando a população a se armar para se ter uma luta armada fascista. Muito claro isso. Muito claro, e está se estimulando isso, e se estimulando ações como aconteceu no Capitólio, lá nos Estados Unidos, que pode ser pior se não tiver cuidado, se as instituições não cuidarem, se a sociedade civil organizada não cobrar. Esse tipo de ação que aconteceu hoje, esse absurdo aí, é somente uma demonstração do que pode ocorrer, porque já vem ocorrendo, todos esses ataques à militância do PT, ataques às manifestações do ex-presidente Lula, ataque ao juiz que prendeu o Milton Ribeiro, acusado por corrupção. Então, tudo isso aí, você percebe que há um padrão social. É interessante entender o seguinte, que as coisas na sociedade, para você perceber sociologicamente como as coisas acontecem, o que é que está por trás, é preciso verificar qual o padrão das coisas, ou seja, por que as coisas se repetem, por que as ações violentas desses que se colocam, se dizem bolsonaristas, defendem o mito, utilizam sempre o mesmo discurso de ódio, esse discurso contra o Partido dos Trabalhadores, o discurso contra a esquerda, a perseguição, a eliminação do outro, a esculhambação do outro, então a coisificação do outro. Então tem muito claro essa história aí, da mesma forma como aconteceu hoje, que culminou nesse absurdo. Aí nós temos a ilusão da terceira via, que não existe, pelo menos nesse momento aí, não existe. Essa terceira via é aquela história, Bolsonaro é isso, Lula é isso, é a mesma coisa, então é preciso uma terceira via. Essa terceira via, traduzindo para você, é o seguinte: é a direita querendo manter os seus privilégios, querendo manter o status quo, manter as coisas como estão, manter a política de privatização, e aí aquela história, Lula é isso, Bolsonaro é isso, tudo é a mesma coisa. Então, isso contribui para que as pessoas que já são perdidas, deslocadas, alienadas, sem conhecimento crítico, façam besteiras como esse tipo de coisa e que, na verdade, prejudica a família e prejudica os outros. Hoje, por exemplo, tivemos 2 famílias que perderam os seus entes.
a família do petista de Foz do Iguaçu, e que, inclusive, o que atirou, que matou o petista, o militante do PT de Foz do Iguaçu, que, né, pelo que consta, está na UTI com morte cerebral. Ou seja, o que é que trouxe para famílias que atirou também? Trouxe o desespero, trouxe o absurdo, trouxe a insegurança. Mas não acredita na história do mito que vai salvar a pátria, é escolhido por Deus, inclusive até o nome Messias que está no Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, não se engane que foi pensado nessa história do salvador da pátria, para pegar os imbecis, os idiotas, os translocados, os alienados, como se tem muito do gado que defende o Jair Bolsonaro, de grande parte, infelizmente, de evangélicos que acreditam nessa história e deu no que deu. E você tem a história dos pastores envolvidos com esquema de corrupção no Ministério da Educação, mas não se conta sobre isso, né? Não se fala sobre isso. Então essa terceira via, na verdade, é o seguinte, é a grande mídia que defende os interesses financistas, que defende os interesses privatistas, que quer que você pague universidade, que a universidade pública vire universidade privada também, que quer acabar com o sistema único de saúde, que quer acabar com isso tudo que ainda resta para a população pobre. São essas pessoas aí, essa terceira via significa isso aqui, né? Significa isso. Portanto, hoje nós temos na eleição para esse ano, ou você opta pela barbárie, se optar pela continuidade do então presidente, ou você opta pela democracia, pela vida, exatamente o oposto. Entendeu? Essa é a questão. Não adianta pensar diferente, não adianta cair nessa ilusão, tem que ser a terceira via. É preciso, primeira coisa, garantir a democracia, garantir uma sociedade justa, garantir que as instituições funcionem para se ter segurança. E segurança não significa armamento, não significa armar a população. Quanto mais armada a população, mais absurdos vamos ter, como nos Estados Unidos tem constantemente, quase que diariamente, assassinatos em massa, como você vê invadindo escolas, invadindo hospitais, até cemitérios. Né? Então, é isso que você quer, esse deslocamento do mundo, esses deslocamento do país, desde que nós tivemos a eleição de 2018, que nós não tivemos sossego, que nós não conseguimos respirar direito. E essa onda de violência continua, essa onda odiosa violenta, e o presidente da República estimulando isso e colocando a culpa em quem é perseguido. E observe que até agora todos os ataques que teve foram contra a esquerda. Não se teve nenhum ataque da esquerda contra a direita. Mas aí está dizendo, né, que se diz que é a esquerda que provoca tudo isso. Então não caia nessa história. Então nós temos a insistência da mídia golpista em comparar Lula a Bolsonaro, porque quando você compara Lula a Bolsonaro, você está exatamente contribuindo para o deslocamento da sociedade, para o deslocamento desses indivíduos, para ações violentas dessa natureza. Não tem nada a ver Bolsonaro com Lula, Lula com Bolsonaro. Você pode não gostar, você pode não aceitar, mas o período mais democrático que nós tivemos foram durante a presidência da República com Luiz Inácio Lula da Silva e com a presidente Dilma Rousseff, esta que foi golpeada em 2016, inventaram aí uma pedalada fiscal, simplesmente para poder derrubar a presidente Dilma. Encontraram uma brecha na Constituição e fizeram a pedalada, na verdade, para poder garantir a privatização, garantir os interesses do agronegócio, dos financistas, dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, dos empresários urbanos e rurais. Nós temos o discurso da despolitização que aliena as pessoas, que contribui para tirar a capacidade da crítica e da autonomia. O Hitler, no nazismo, foi eleito
também com esse discurso da não política, da mesma forma que o Collor, da mesma forma que o Jair Bolsonaro. As pessoas que acreditam no discurso da não política são manipuladas, até porque até a sua ação de votar é uma ação política. Então não adianta ser idiota, não adianta imaginar, é porque eu não sou a favor de política, não gosto de política, não vou me meter com política. Se você se coloca em cima do muro, você está assumindo uma posição política, está sendo covarde e assumindo uma posição política também. E aí nós temos a história do que o discurso do bem e do mal. Qual é o bem? Presidente da República, com os evangélicos, com o agronegócio, esse é o bem. O outro lado é sempre o mal. Todos os militares que apoiaram a ditadura militar, que torturaram, que mataram, que perseguiram, que desapareceram com corpos, que apoiam esse presidente que foi, diga-se de passar, expulso do exército por se conduzir de maneira inadequada no exército. E agora, grande parte aí, parte das Forças Armadas, pelo menos esses que estão aí na dianteira, apoia inclusive o deslocamento do presidente da República, inclusive o discurso da desqualificação das urnas eletrônicas. As pessoas, quando veem que o discurso do Bolsonaro não convém com a realidade, que é uma grande mentira, desfaz-se um mito e sobra o quê? O desespero dos famosos lobos solitários. Esse nome que se dá para essas ações que não são ações diretamente coletivas, mas são ações baseadas no discurso, no padrão só do bem e do mal, que o PT é o mal, que o PT é isso, que o PT é aquilo, que a esquerda vai acabar com o país, que é o comunismo, que é a besta fera, que é o demônio, tudo isso. Então, essas pessoas, quando veem que o discurso do presidente aí não convém com a realidade, que está perdido, que ele vai perder as eleições, então desfaz o mito, sobra o desespero desses imbecis dos lobos solitários. E a sociedade que perde, a sociedade que se coloca em risco. O que revela o assassinato desse militante do PT em Foz do Iguaçu? O que é que revela? Que, primeira coisa, as instituições são frágeis e elas não funcionam a contento. Se funcionasse, não acontecia esse tipo de coisa. Os fascistas não estão preocupados com a democracia. Um lobo solitário desse, que acredita nesse discurso do bem e do mal, ele não está preocupado com democracia nenhuma, ele está preocupado com o seu mundinho, né? Então, com o seu individualismo, com o seu egoísmo e os outros que se danem. Então, esses fascistas, aqueles que jogaram fezes com drone, né? Que jogaram também venenos, que atacaram o juiz, que mandou prender o Milton Ribeiro. Essas pessoas, elas não respeitam as instituições, elas estão cagando para as instituições, elas não respeitam ninguém, elas acreditam e são movidas por discursos de ódio, discursos falsos, devaneios e ilusões. Imaginam um inimigo comum, né, no caso o PT, a esquerda, o comunismo, né? Imagina esse inimigo comum, quando o inimigo, na verdade, é aquele que está manipulando ele. Imagina esse inimigo comum e agem cegamente, abstraiadamente. Então, todos perdem com essa situação, com o discurso de ódio. Está aí. E deu no que deu, e dá no que dá aí. Então, esses lobos, essas pessoas, esses lobos solitários, essas pessoas que agem assim, solitariamente, mas baseado num discurso, num padrão, nesse padrão do ódio, da violência, da extrema direita, esses lobos solitários quem quer que sejam, eles agem pelo discurso falso do mito, pelas mentiras, e o mito não está nem aí para elas, e a família delas quem se ferra. Então fazem bobagens, colocam suas famílias em risco e fazem do mundo um lugar inseguro, feio, cruel. É preciso ter autonomia, pensar, questionar e não ser manipulado, não ser idiota, não ser um gado.
Esse acontecimento triste, assim como os ataques às manifestações, no caso, essas manifestações com Lula, os ataques ao juiz que prendeu o ministro Milton Ribeiro, por esquema de corrupção, entre outros eventos, sinalizam que a coisa pode ser cada vez mais pior. É preciso que as instituições funcionem de fato. E como é que elas funcionem? Participando, fiscalizando, questionando. Chega de melhor dizendo, chega de passar pano para tudo o que o presidente faz de errado, que corrói a democracia. Esse discurso violento, esse discurso de ódio, o discurso de armamento, do armamento da população. Chega desse discurso de ódio. Um presidente da República, ele é presidente do país. Ele não é presidente de um grupo, para um grupo. Seja quem for, o presidente da República, ele deve respeito às instituições, à Constituição, respeito a todas as pessoas, inclusive quem votou contra ele. Ok? É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, espero que você tenha gostado, dê um like, inscreva-se no canal se você não fez isso ainda, ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de política, de cinema e literatura, atualidades e muito mais. E também não deixe de compartilhar, divulgar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.